está de volta ao futebol. Dois dos responsáveis pelos distúrbios de ontem no jogo Guimarães Futebol Clube do Porto foram a tribunal. E já esta manhã, um polícia que esteve ontem no estádio em Guimarães morreu. Veja tudo no Novo Jornal. 44 anos depois, o vulcão da Ilha do Fogo, em Cabo Verde, entrou em atividade. As populações fugiram e até agora o gigante de fogo não fez vítimas. Veja no Novo Jornal toda a história. Admirável mundo novo. 4 anos depois do início da Guerra Civil, Sarajevo liga-se ao mundo. Através do computador, os habitantes da capital da Bósnia podem agora contar as histórias do horror através da internet, rede mundial de comunicações. O mundo todo no Novo Jornal. Você, a TVI e o Novo Jornal, com Rita Stock, Sofia Carvalho e Artur Alaran. Boa noite. Boa tarde, está no ar o Novo Jornal. Os confrontos de Guimarães têm um balanço trágico. Um agente da PSP morreu esta tarde. Outro encontra-se no Hospital Militar do Porto e um adepto do Futebol Clube do Porto está no Hospital da Perlada, onde será operado quarta-feira. As claques do Futebol Clube do Porto e do Guimarães provocaram confrontos antes e depois do jogo de ontem. Já esta manhã, o Tribunal de Guimarães libertou 2 adeptos do Clube da Casa acusados de desobediência às autoridades e de comportamento violento. Já foram libertados os 2 adeptos que foram presos na sequência dos incidentes registados após o jogo de futebol Guimarães Futebol Clube do Porto. Os 2 adeptos do Vitória foram ouvidos de manhã pelo Tribunal de Guimarães e depois foram mandados em liberdade. Não, eu não agredi ninguém. Pelo contrário, eu é que fui agredido. Totalmente, completamente agredido. Já fui ao hospital, já tenho tudo isto dolorido, tudo coisa que está tudo à mostra. Por isso, se estiver agredido, que mostra aquilo que tem. Dos incidentes de ontem à noite ficaram feridos, segundo dados da PSP, 16 polícias e algumas dezenas de adeptos. Deram-me pontapés, o que ao chão foi pontapés, morros, com botas de biqueira de aço, foi tudo. Além da troca de acusações entre as claques dos 2 clubes, a polícia também não escapa à queixa dos populares. Eles invadiram o Porto, invadiram vieram até à nossa beira, é claro que toda a gente foi até atrás deles, e nem uma polícia apareceu, não estava ali uma polícia, só passado para aí 10 minutos é que apareceu a polícia e começou a dar os Guimarães. Dentro do campo, o culpado disto tudo foi a autoridade em Guimarães, que não tem um comandante à altura para comandar as tropas que deviam estar lá no jogo de alto risco. Não estava nenhum agente de autoridade para tomar conta das pessoas, porque se estivesse lá um agente de autoridade, eles já não passavam para dentro do recinto do jogo. Os incidentes ontem à noite começaram mesmo antes do jogo, quando adeptos dos 2 clubes se enfrentaram à pedrada. Depois do jogo, voltaram a registrar-se incidentes graves. Um agente da PSP, que esteve ontem à noite no palco dos acontecimentos, morreu esta manhã, mas ainda não se sabe se existe relação entre o seu falecimento e os acontecimentos de ontem à noite. A violência despontou antes mesmo do jogo começar. Os adeptos do Porto chegaram a Guimarães e deixaram um rastro de destruição pela cidade. Carros e casas danificadas, muitos vidros partidos. À entrada para o estádio, forçaram os portões e destruíram vedações. No fim do jogo, os adeptos de Guimarães quiseram ajustar contas e cercaram o estádio. No rescaldo do Guimarães-Porto, para além da vitória azul e branca, a 1 golo, ficam outros números, como os 20 feridos resultantes dos confrontos. Uma super discórdia começou com a chegada dos Super Dragões a Guimarães. No seu caminho até ao Municipal, a claque portista deixou um rastro de sarilhos. Venho para estacionar o carro, na ocasião que venho, estou aqui assim, começar aqui pedras, não é? Não sabemos. Entretanto, dá-me uma pedra logo no para-brise, pronto, ficou logo. No para-brise e no capô tem ali um remendo bastante que não sei porque é que vai ficar. Entretanto também... E a sair fora do carro... Como é que lhe partiram o braço? Foi com um pau grande, era com um pau grande. Partiram-lhe o braço com um pau. Com um pau. A polícia não teve cacetetes a medir. Os Super Dragões fizeram miséria, até uma barbearia foi destruída pela intifada dos adeptos. Estava em casa, portanto, a preparar-me para ver o jogo na TV e fui avisado aqui por uma amiga que mora aqui na parte de cima que me estavam a partir a loja. Eu desci cá abaixo, eu moro ali em cima, uns 100 metros mais ou menos, desci cá abaixo, quando vinha pelo caminho parecia uma autêntica batalha campal. Uma batalha com a polícia a ajudar à festa, porque quando os adeptos passam da linha, há sempre justos que pagam pelos pecadores. Depois a polícia estava aí assim...
Pronto, para que não houvesse mais nada, recuou-os para trás, veio um colega nosso que ia para a tropa com a mochilinha, a polícia pega, pimba, foi nele, foi para o hospital. As batalhas seguiram dentro de momentos e já dentro do estádio os Super Dragões forçaram a entrada e arrebentaram com vedações. Caminharam em direção à claque do Guimarães e valeu tudo menos tirar olhos. A coisa compôs-se, mas guardado estava o pior bocado para o fim. Os adeptos do Guimarães quiseram uma segunda volta dos confrontos, rodearam o estádio para esperar os Super Dragões e, sozinhos no estádio, os adeptos esportistas ficaram 2 horas à espera que a polícia dispersasse os de Guimarães. E, entre tortos e feridos, o rescaldo não é nada amigável para o futebol. Cerca de 20 feridos numa noite de chutes e pontapés. Em estúdio tenho o Intendente Joaquim Santos, da PSP. Muito boa noite, Sr. Intendente. Já recebeu o relatório lá de cima dos incidentes? Sim, já. E já então, há diferenças flagrantes com o que não, acaba a dizer, por exemplo? Não há diferenças flagrantes, só há aqui uma coisa que eu de facto notei. Há pessoas, normalmente a polícia é que paga, não é? É sempre o problema. A polícia paga por ter cão, paga por não ter cão. Os senhores falaram ali em 20 feridos, não é? Não sei se incluíram os 16 feridos da polícia. Não sei. É uma pergunta que eu estou a fazer. Sim, eu também não os contei, eu tenho a certeza. Se não os contámos e foram 36, pior ainda a desgraça. Como adepto do futebol tenho a certeza que foram muito mais. E eu queria chamar-vos a atenção para uma coisa. Estes 16 feridos da polícia, neste momento, está um ainda internado no hospital. Julgo que não teve nada a ver com aquele falecimento que disseram, julgo, não tenho indicações sobre isso, mas foram 28% dos elementos da polícia que lá estiveram foram feridos. Aquilo parecia uma batalha campal. Se a polícia... Mas você entende, se 28% dos elementos da polícia que estiveram presentes foram feridos nas escaramuças, isso quer dizer que se calhar estiveram poucos polícias ou não? Não. Repare, a polícia tem que atuar proporcionalmente àquilo que espera e de acordo com as indicações que recebe dos clubes. Como é que os senhores, no fundo, acabam por decidir o número de elementos que estão presentes, etc? Repare, no jogo anterior com o Sport Lisboa e Benfica, estiveram exatamente o mesmo número de agentes, 57 agentes, e foram suficientes para resolver os problemas que se puseram. A Polícia de Segurança Pública, ou então estávamos num estado em que a polícia passava a vida a recolher informações infiltradas nas claques, etc, etc. Não queremos isso. A Polícia de Segurança Pública atua com as informações que recebe dos clubes. Prevê-se um determinado número de adeptos, a Polícia de Segurança Pública atua assim. E eu pergunto, se no jogo com o Sport Lisboa e Benfica 57 agentes foram suficientes, se agora puséssemos 200 ou 300 agentes, não faltaria quem acusasse a polícia ter agido desproporcionalmente. Polícias armadas, viseiras, bastões, escudos, etc, etc, a fazer figura mais de tropa de choque do que propriamente uma polícia que terá mas como é que há, então, como é que a polícia pode atuar no sentido até de prevenir que isto que aconteceu tenha lugar? A polícia pode atuar exatamente como tem atuado. Ir junto dos clubes, receber indicações dos clubes e fazer com que os clubes... Como é que foi possível, por exemplo, eles terem entrado para dentro do campo? Como é que foi? É muito simples. Os confrontos começaram cá fora, como aliás o que foi referido na vossa peça. Sim. Antes do jogo. Portanto, a polícia já sabia que os ânimos estavam exaltados. Não, a polícia que estava dentro do estádio veio cá para fora para tentar evitar cá fora. E depois, como ontem... dizer que eles pediram reforços, mas que pediram reforços assim que começaram os primeiros problemas. É verdade? Bem, não tenho essa indicação concreta aqui no relatório. Não é? Mas julgo que teriam pedido reforços. No entanto, deixe-me dizer, a polícia que estava dentro do estádio veio cá para fora para tentar evitar os problemas cá fora. E depois, as barreiras foram ultrapassadas, as pessoas foram lá para dentro e lá dentro é que começaram de facto aquelas cenas todas. Mas então o número de polícias não era suficiente para que as pessoas não pudessem ultrapassar barreiras? Repare, se nós, por essa perspectiva, só quando houver... Não estou a pôr perspectiva nenhuma. Não, estou a opô-la. Só efetivamente quando houver um polícia por volta de cada espectador, é que podemos dizer que efetivamente não se passa isso, não é? Porque, repare, quantas pessoas é que levam um estádio de futebol? Não sei, levará 20 mil adeptos? Desses 5, 6, 7 mil, 10 mil serão claques? Acha que nós podemos mandar para lá 10 mil polícias? Para já não podemos, não é? Podemos trabalhar proporcionalmente para pôr a vigiar cada presumível delinquente e não tenho dúvidas em afirmar que os indivíduos das claques se comportam como autênticos delinquentes, não é? Acha que podemos pôr um polícia a vigiar cada um? Não, porque em caso em que não fizesse falta, não faltaria. Aqui Del Rey sabe perfeitamente que a polícia, então na época passada, foi extremamente atacada por levar policiamento a mais em determinados casos. Infelizmente... Os senhores têm recebido relatórios de outros jogos, inclusive da 2ª Divisão. Acha que a violência está a aumentar nos estádios em Portugal ou não? Isso é uma pergunta. Eu acho que sim. Eu acho que sim, muito pessoalmente, mas não só nos estádios portugueses, não é? Em todos os estádios. Então como é que o senhor acha que esse problema pode ser resolvido? A polícia
poderá fazer segurança, mas a polícia não poderá dar educação às claques. A polícia poderá fazer segurança, mas a polícia não poderá substituir-se às autoridades que gerem e que regem o nosso desporto. Autoridades criados por eles mesmos, autoridades associativas. A polícia poderá fazer segurança, mas a polícia não poderá nunca dizer aos diretores dos clubes aquilo que devem fazer. E muito menos substituir-se às claques. Obrigado, Sr. Intendente, por ter estado connosco. Esta temporada, os incidentes envolvendo as claques de apoio dos clubes de futebol têm-se repetido de uma forma impressionante e nem mesmo as frequentes interdições dos estádios têm levado os dirigentes dos clubes a tomarem medidas. De Coimbra a Chaves, passando pelo Porto e pelo Barreiro, a geografia do hooliganismo à portuguesa começa a ser, no mínimo, preocupante. A violência nos estádios de futebol não é de agora. Quem não se lembra do final de um Futebol Clube do Porto Famalicão de há 2 anos e das agressões a uma equipa de reportagem da RTP? Na época passada, a finalíssima da Taça de Portugal também não escapou à fúria dos adeptos. Nessa tarde de junho, os apoiantes do Sporting não deram tréguas à polícia e nem a Ministra da Educação foi poupada. Por isso, estes incidentes de Guimarães são apenas os últimos de uma lista que começa a ser preocupante. Nesta temporada, tudo começou em Coimbra, na finalíssima da Supertaça. Adeptos do Porto e do Benfica envolveram-se em desacatos. A polícia teve de intervir. Vários jovens foram detidos e outros tiveram de receber tratamento hospitalar. Algumas semanas depois, em Chaves, no final do desportivo de Chaves Sporting, os distúrbios entre apoiantes das duas equipas provocaram vários feridos. 8 dias depois, em Santo Tirso, os Super Dragões, a claque de apoio do Futebol Clube do Porto, deixou um rastro de destruição à sua passagem pelas ruas daquela cidade. A estação dos Caminhos de Ferro também não foi poupada. 2 jovens foram detidos. De resto, os comboios são os alvos preferidos dos hooligans em versão nacional. Os No Name Boys, a claque do Benfica, foi a Setúbal apoiar a sua equipe e, no regresso, deixou as carruagens neste estado. Problemas que acontecem numa altura em que no Estádio da Luz a polícia testa o uso de câmaras de televisão para controlar os adeptos. Uma ideia que vingou em toda a Europa e que começa agora a dar os primeiros passos em Portugal. Novo incidente com um avião das linhas aéreas romenas. Um voo com destino a Paris fez hoje uma aterragem forçada no aeroporto romeno de Timișoara após uma ameaça de bomba. Mas a polícia não encontrou qualquer engenho explosivo. Este incidente ocorre 3 dias depois da queda de um Airbus das linhas aéreas romenas em Bucareste. Hoje mesmo surgiram novos dados que alimentam a tese do atentado. Um telefonema anónimo alegou a existência de uma bomba a bordo e os peritos confirmam que o Airbus explodiu no ar antes de se despenhar. A explosão em pleno voo antes do impacto no solo. É a explicação do diretor do Instituto Médico Legal de Bucareste para a queda do Airbus da TAROM na sexta-feira. Este responsável, que fez autópsia a parte dos restos humanos recuperados, acrescenta que as 59 vítimas morreram antes do impacto no solo, em consequência de uma explosão em pleno voo e não por queimadura, como seria normal se a explosão se tivesse registado no solo. São dados que alimentam a tese do atentado e que confirmam o relato das testemunhas do acidente. De resto, a companhia romena TAROM excluiu desde logo a hipótese de erro de pilotagem, até porque o piloto se encontrava de boa saúde. Hoje, a Embaixada Francesa em Bucareste recebeu um telefonema anónimo que alegou a existência de uma bomba a bordo do Airbus. A teoria da bomba não é excluída pelos peritos romenos que investigam as causas do acidente. Mas tudo isto só poderá ser confirmado após uma análise às 2 caixas negras do Airbus. A caixa que registra os dados técnicos do voo foi enviada para Londres. A segunda caixa, que contém os registros das conversas entre os pilotos e a torre de controlo, já foi aberta em Bucareste. Mas o registro áudio encontra-se cortado na parte final, o que poderá dificultar a operação prevista para durar entre 6 meses a 1 ano. A companhia aérea romena acusou, entretanto, o consórcio Airbus de ter ocultado informações preciosas após 2 acidentes anteriores que envolveram aparelhos do mesmo tipo. Pelo meio, surge mais um dado a favor da tese do atentado. Nas semanas que antecederam o desastre foram presos na Bélgica vários membros
membros do FIS, Frente Islâmica de Salvação Argelina, e como o Airbus que se despenhou seguia para Bruxelas, com 32 belgas a bordo, as autoridades não excluem a hipótese de se tratar de uma vingança dos fundamentalistas argelinos. É mais uma acha para a fogueira da especulação. E já ao fim da tarde, um grupo fundamentalista islâmico, denominado A Mão de Alá, reivindicou através de um comunicado a autoria do atentado contra o Airbus. Uma agência de notícias japonesa diz que a polícia já tem em seu poder provas de que a seita da Verdade Suprema fabricou o gás sarin lançado no metro de Tóquio. Mas a polícia não confirma esta informação. Seja como for, aumentam as suspeitas contra a seita. O Wall Street Journal, de Nova Iorque, revela hoje que 2 empresas americanas venderam à seita da Verdade Suprema programas informáticos de pesquisa em produtos químicos. Os membros da seita negam tudo e remetem as acusações contra um grupo rival budista. Quem tramou a Verdade Suprema? A resposta a esta pergunta foi hoje dada em Tóquio numa conferência de imprensa por um dirigente da seita acusada de ter lançado gás sarin no metro de Tóquio. Segundo este dirigente, o atentado com sarin foi obra do Soka Gakkai, um grupo budista rival da Verdade Suprema. Mas os acusados devolvem as acusações. Os budistas recordam que a Verdade Suprema começou por acusar o exército americano e, mais tarde, as próprias autoridades japonesas. Por isso, os budistas dizem agora que as novas acusações da Verdade Suprema são inconsistentes e absurdas. Ao mesmo tempo, a Verdade Suprema reafirmou que nunca teve ingredientes nem equipamento para o fabrico de gás sarin. Mas este lavar de mãos não convence as autoridades nipónicas. A agência de notícias Kyodo afirma que a polícia já provou que o sarin foi mesmo fabricado pela Verdade Suprema. A agência Kyodo cita fontes policiais, mas um porta-voz da polícia não confirma esta notícia. As autoridades desconhecem, entretanto, o paradeiro do guru da seita, Shoko Asahara. Um dirigente da Verdade Suprema diz, no entanto, que o seu líder está a repousar num local secreto, algures no Japão, depois de ter sido alvo de um ataque com uma arma biológica. São os acusados a insistir no papel da vítima. A cidade de Biač, no noroeste da Bósnia, continua sob fogo intenso da artilharia sérvia. Um observador das Nações Unidas ficou hoje ligeiramente ferido na cabeça durante um bombardeamento à cidade, uma das chamadas zonas de segurança protegidas pela ONU. Em vários pontos da região registaram-se recontros entre as tropas sérvias e as forças muçulmanas que defendem o enclave. As tropas sérvias estão a ser apoiadas por muçulmanos rebeldes que combatem o governo bósnio. Perto da cidade de Velika Kladuša, no chamado enclave de Biač, os sérvios estão a lançar assaltos de infantaria contra as posições do 5º Corpo do Exército Bósnio. Os recontros prosseguem também em outros pontos da região. Pelo 3º dia consecutivo, a cidade de Biač esteve sob o fogo da artilharia sérvia. Biač constitui uma das chamadas zonas de segurança, protegida pelas Nações Unidas. Esta semana, a cidade de Sarajevo vai registrar um triste recorde. Há 3 anos que, para todos os efeitos, a capital da Bósnia está isolada do resto do mundo. E até os jornalistas que visitam a cidade em trabalho são cada vez menos. Para que Sarajevo não seja esquecido, uma associação de jornais de todo o mundo encontrou uma forma de romper o cerco. Através da internet, agora também é possível entrar em contato com os habitantes de Sarajevo para que sejam eles próprios a contar a sua história. De Portugal até Sarajevo é afinal uma questão de segundos. Para quem deste lado esteja ligado à internet, a capital da Bósnia fica à distância de uma chamada local e de alguns cliques do rato. Pelo menos enquanto os cada vez menos jornalistas que estão em Sarajevo continuarem a deixar que os habitantes da cidade se sirvam dos seus computadores e dos seus telefones via satélite. Basicamente é isto. Numa cidade completamente desligada do mundo, onde os telefones não funcionam, falta papel para que se possam editar jornais e a rádio e a televisão só emitem de vez em quando, é agora possível falar com o resto do mundo, graças ao admirável mundo novo das novas tecnologias. É só correio eletrónico, mas as cartas estão lá para que o mundo inteiro as possa ler, com respostas às perguntas mais diversas dadas pelos próprios habitantes de Sarajevo. Os horrores da guerra, para ler nas entrelinhas, uma espécie de reality show a que se pode assistir 24 horas por dia num ecrã de computador perto de si. Como, por exemplo, esta noite mesmo. Esta carta seguiu de Sarajevo para os Estados Unidos e chegou lá poucos segundos depois. É uma carta do Sr. Messoud para a filha Amna,
que está nos Estados Unidos com o marido desde dezembro passado. Messoud vive em Sarajevo com a outra filha, Maka, que perdeu um braço durante um bombardeamento há 2 anos atrás. Querida Amna, querido Memen, querida Anessa, nós por cá, todos bem aqui em Sarajevo. Está tudo bem, mas sabes que não temos gás por estarmos mesmo na frente de batalha. Há muitos dias que está a nevar e não estamos precisados de nada, a não ser talvez de uma garrafa de brandy, só uma. E tu, como é que a tua vida vai em São Francisco? Por favor, conta-nos tudo sobre a tua nova vida e a Anessa, ouro da minha vida. A Anessa é a neta de Messoud. Espero que nos possas responder por e-mail durante os próximos 2 dias. O teu papá. As cartas seguem, umas atrás das outras, e o mundo inteiro pergunta como se vive realmente em Sarajevo. Perguntas de todos os tamanhos e feitios. Até um arquiteto finlandês à procura de emprego pergunta até que ponto é que alguém faz ideia de como é que eles fazem intenções de recuperar a velha Sarajevo, um dia em que a guerra chega ao fim. Já não está cercada Sarajevo. Está na outra ponta de um ecrã de computador, em www.cnam, França, Sarajevo. Romper o cerco a Sarajevo está agora ao alcance de todos nós, pelo menos até 10 de abril. Depois logo se vê. E em Portugal, quem não esteja ligado à internet pode enviar as suas perguntas aos habitantes de Sarajevo através do jornal diário Público, que é o representante desta campanha no nosso país. Todos nós podemos assim furar o cerco a Sarajevo. Entretanto, o êxodo dos refugiados do Burundi para a Tanzânia está a diminuir. Segundo funcionários das Nações Unidas, calcula-se em cerca de 50 mil o número de pessoas que tentaram passar para aquele país fugindo à violência étnica no Burundi. 20 mil acamparam na mata, enquanto outros estão a ser enviados de volta para os campos de refugiados de onde saíram. Muitos dos que agora tentaram alcançar a Tanzânia tinham já vindo para o Burundi, fugidos à violência no vizinho Ruanda. Mas perante a ameaça de uma verdadeira invasão do seu território, as autoridades da Tanzânia fecharam as fronteiras. Funcionários das Nações Unidas disseram que os refugiados aceitaram interromper a sua fuga e acampar a alguns quilómetros da fronteira da Tanzânia. As Nações Unidas vão montar na região um novo campo de refugiados. A União Europeia e o Canadá fizeram alguns progressos quanto ao conflito da pesca da palmeta nos grandes bancos da Terra Nova. Depois de reunidos durante o fim de semana, tudo indica que a atmosfera das negociações está a ser positiva e um possível entendimento está já à vista. Dos dois lados da Guerra da Palmeta, União Europeia e Canadá, o espírito parece ser o de acabar com o conflito. Depois de, na semana passada, os europeus suspenderem as conversações com os canadianos, estiveram este fim de semana em Bruxelas para chegar a um acordo. Segundo o porta-voz da Comissária das Pescas da União Europeia, a atmosfera das negociações está a ser positiva e construtiva. Os dois lados fizeram progressos, apesar de não haver ainda uma solução concreta para o diferente pesqueiro. Para já, esperam que Espanha e Canadá evitem qualquer ato que faça perigar as negociações. O Canadá, que julga insuficientes os mecanismos atuais de controle das cotas previstas pela NAFO, dotou-se de uma lei que permite arrestar fora das suas águas territoriais os navios estrangeiros que acusa de pesca em excesso, como aconteceu com um navio espanhol. Mas para a União Europeia, esta lei canadiana é contrária à Convenção Internacional sobre o Direito do Mar e pressupõe não uma preocupação ecológica, mas um assambarcar de grande parte da cota para satisfazer os seus próprios pescadores. Por agora, a União Europeia continua reunida com o Canadá. Vulcão da Ilha do Fogo, em Cabo Verde, voltou a atacar 44 anos depois. As últimas informações dão notícia de 6 pessoas feridas. Quando o telefone é um vício, linhas quentes, eróticas e de valor acrescentado valem 4 milhões de contos por ano. E há mesmo quem já esteja viciado nas conversas do 0670. Este é um serviço de entretenimento para maiores de 18 anos. Normalmente a expressão que se usa é vamos falar de sexo. Não são permitidas conversas que possam ofender a lei, a moral ou a ordem pública. As contas do telefone chegam a 600 contos por mês e até já são pagas à Portugal Telecom em suaves prestações mensais. Às 11h30 no TV Jornal veja um dossiê escaldante sobre um negócio que os responsáveis dizem que já não existe, mas que continua a dar cabo dos orçamentos dos portugueses. 11h30 TV Jornal.
Já sabe, não perca esta história das hotlines mais tarde no TVI Jornal por volta das 11h30 da noite. E hoje o Novo Jornal, através da literatura, regressa à pintura pela mão de Salvador Dalí. Sem dúvida, um dos mais populares pintores do século XX. Trata-se de um livro de Eric Chaines, que explora atentamente a ascensão e queda do grande artista espanhol. Dalí, o criador de imagens surrealistas, clássicas, que tocam a experiência humana, universal e que ainda hoje podem surpreender e até mesmo chocar. As suas melhores obras exploram estados de espíritos intemporais e foram pintadas com uma mestria para os nossos dias. Contudo, a imensa popularidade do pintor é também bastante irónica, pois a sua obra constituiu um ataque aos valores sociais, sexuais e culturais da mesma sociedade que acabou por o admirar. Dalí, de Eric Chaines, é uma edição conjunta do Círculo de Leitores e da editorial Estampa. Integrados numa grande ofensiva diplomática sobre a Europa comunitária, 2 deputados curdos do Partido Democrático, o DK, vieram hoje apelar aos deputados portugueses pelo envolvimento do nosso país de forma a evitar-se mais um genocídio sobre o povo curdo. E hoje garantiram que só querem o respeito pela sua identidade cultural, acusando o exército da Turquia de estar a intensificar os seus ataques no norte do Iraque, não poupando vidas civis. No mesmo dia em que o novo ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Erdal İnönü, iniciava em Bonn uma ofensiva diplomática que o levará a Paris e Washington para tentar explicar aos aliados da NATO os motivos que levaram ao ataque sobre os guerrilheiros separatistas curdos do PKK, 2 deputados curdos estiveram hoje à tarde na Assembleia da República, onde garantiram que, ao contrário do noticiado, está longe de ter começado a retirada dos militares turcos do norte do Iraque. Depois de um período de 11 dias, o exército turco intensificou com 35 mil militares a sua ofensiva militar. Uma intervenção que viola totalmente as convenções internacionais e, bem assim, viola os direitos humanos. Esperemos que exista um envolvimento português, do povo português, das instituições políticas portuguesas, no sentido de encontrar uma solução para o problema curdo. Todos os partidos fizeram questão de reafirmar a solidariedade do nosso país face a um povo a quem nada se respeita. Eles expuseram-nos a situação do povo curdo, que é uma violação dos direitos do homem e dos direitos de um povo, como é a situação do povo do Timor-Leste. Eles não podem exprimir-se em curdo, não podem escrever em curdo, nem falar em curdo, nem escrever poemas em curdo, nem fazer peças de teatro em curdo. Estes 2 deputados foram expulsos do Parlamento turco, como outros, criaram agora um Parlamento do Kurdistão no exílio, mas eles fizeram-nos o apelo no sentido de nós apoiarmos os seus esforços para uma solução democrática e pacífica. Um esforço diplomático que surge numa altura em que todo o Ocidente não cessa em condenar Ankara e os alemães já ameaçaram que vão fechar a linha de crédito oferecida às Forças Armadas turcas, país que vê perigar a sua eventual adesão à União Europeia. O Presidente da República parte depois da manhã para a China, numa das suas últimas viagens oficiais. Em final de mandato e com a transição de Macau apenas a 4 anos, Mário Soares terá temas de sobra para que esta viagem não seja nada pacífica. A autorização foi hoje votada por unanimidade pelos deputados da Comissão de Negócios Estrangeiros da Assembleia da República. Esta é a segunda visita de um chefe de Estado da União Europeia depois de Tiananmen e em final de mandato do Presidente Soares. Esta viagem não promete ser nada pacífica. Depois da Tunísia, o PSD ironiza agora ao afirmar que não querem privar o Sr. Presidente de ter um final de mandato recheado de visitas de Estado. Assim, sem mais. Em abril do ano passado, em entrevista ao Le Figaro, Soares dizia que na China já não há comunismo. Há ditadura, palavras que soam como tiros e que podem fazer ricochete nas instituições chinesas. Por Macau, o Presidente vai condecorar umas dezenas de cidadãos, com o destaque para o sempre polémico Stanley Ho, que levará a ordem do infante Dom Henrique. Polémica é também a presença de Carlos Monjardim na comitiva. É sabido que os chineses não morrem de amores pelo Presidente da Fundação Oriente, mas Soares aparentemente mostra-se irredutível neste ponto. Em Macau, jornalistas dizem que não há liberdade de imprensa num território sob administração presidencial. Mais um tema que Soares terá que se pronunciar. A menos de 4 anos da transição de Macau para a China, o Presidente Soares tem temas de sobra para que esta viagem não seja apenas mais uma.
Na Ilha do Fogo, em Cabo Verde, um vulcão entrou em atividade 44 anos depois da última erupção. Apesar do grande susto, não há, até o momento, notícias de vítimas. As populações conseguiram fugir de suas casas logo após o início da atividade vulcânica. Um sismo poderá ter acordado o vulcão do Pico. Deverá ter sido um sismo que acordou o vulcão do Pico, na Ilha do Fogo. Com a magnitude de 5 Richter, o abalo abriu uma fenda de 200 metros na cratera do Pico. Pouco depois, o vulcão acordava de um longo sono de 44 anos. Várias fumarolas ficaram ativas, ameaçando mais de 1000 pessoas. A população de Chã das Caldeiras e de outros pequenos povoados, nas proximidades do vulcão, conseguiu fugir a pé para as localidades vizinhas. A grande maioria seguiu para Mosteiros, segundo a cidade da ilha. Às primeiras horas de hoje, a atividade vulcânica era bastante intensa. Não há notícias de vítimas, mas como que a fazer jus ao nome da ilha, a terra está a ferver. A lava cortou a estrada entre Chã das Caldeiras e Mosteiros, mas não chegou a atingir casas. Ao princípio da tarde, ainda muita lava corria no sopé do vulcão. A lava está a correr só ao pé do vulcão, na base. A erupção não aconteceu no cume, aconteceu na base, numa das bases, ao lado lá no fundo da Chã das Caldeiras. E essa lava atingiu alguma das localidades ali próximas? Não, muito perto. A velocidade é mais ou menos de 5 km por hora, a largura mais ou menos de 10 metros e com uma altura de 1 metro e tal. Mas atingiu casas? Não atingiu casas, nem animais, nem vidas humanas. Ainda o vulcão está em ação, ainda está em chama. Está com chama, está com lava a correr, mas devagar, numa zona sem perigo, sem moradias, sem nada. Apesar do susto, a população está agora mais calma. Nas próximas horas deverá iniciar-se o regresso a casa. E uma informação de última hora indica que há 6 feridos ligeiros e adianta ainda que existe um número indeterminado de crianças e idosos bloqueados pela lava na área de Chã das Caldeiras. O presidente Suharto da Indonésia é persona não grata para a cidade alemã de Weimar. Os autarcas da cidade decidiram assim evitar a visita do presidente indonésio, marcada para a próxima quarta-feira. Mais um percalço numa visita que já dura há 3 dias e que tem sido aproveitada para protestar contra as violações dos direitos humanos das populações do Timor-Leste e da Indonésia. Suharto visita hoje Bona e é recebido pelo presidente alemão Roman Herzog. Apesar de já ter estado em Hannover com Helmut Kohl, não tem sido pacífica esta visita do presidente indonésio. A Amnistia Internacional e o Partido dos Verdes alemão já deixaram bem claro o protesto pela forma como é tratado o chefe de um regime que acusam de opressão, tortura, genocídio e violação dos direitos humanos. Acusações que o ministro dos Negócios Estrangeiros, Ali Alatas, desmentiu nos jornais alemães, garantindo que pode provar que muitas das mortes de que são acusados nunca aconteceram. A cidade de Weimar recusou simplesmente receber a visita, declarando Suharto persona não grata. Mas esta é uma posição isolada, já que o governo de Bona mantém boas relações com Jakarta, principalmente relações económicas. O governo incentiva a Siemens, a Mercedes-Benz, a Opel e a Volkswagen a explorarem este mercado asiático. E Suharto também não perde tempo. Durante a visita, vai deixar assinados contratos comerciais que envolvem milhões de marcos. Numa operação de propaganda, a Indonésia recebe esta semana uma delegação portuguesa que vai assistir à inauguração de uma escola de língua portuguesa em Jakarta. A Semana Cultural Luso-Indonésia vai ser animada por fadistas portugueses. Teresa Tarouca, Isabel da Conceição, Carlos Costa, fadistas portugueses que vão levar a Jakarta o fado de Lisboa e de Coimbra. Noites de fado em terras indonésias para celebrar a inauguração de uma escola em Jakarta, onde vai ser ensinada a língua portuguesa. A iniciativa tem a assinatura de Manuel Macedo e Galvão de Melo, da Associação Amizade Portugal-Indonésia. Este é o maior grupo de portugueses que entra nas terras de Suharto desde 1975 e vai ser recebido num jantar para 2.000 pessoas. Para trás fica a recusa de Gonçalo da Câmara Pereira em fazer parte da festa. Mas para que nada estrague o acontecimento, a Associação já anunciou também que dentro de pouco tempo 50 estudantes de escolas secundárias portugueses vão poder visitar a Indonésia. Um acontecimento que a Associação de Amizade Portugal-Indonésia pretende que seja visto como uma ofensiva diplomática para desanuviar as relações entre os dois países.
Timor também é música, mas durante os últimos 20 anos, o regime da Indonésia executou muitos dos artistas que cantavam as suas raízes, como Borja da Costa, Filomena Alves, Maneca Exposto, entre outros. Em homenagem a essa tradição e revertendo a favor das crianças timorenses que devem poder livremente cantar a sua música, cantores e grupos australianos, todos em família, editaram um CD que está à venda também em Portugal a partir de hoje. Em 1993, o bispo Ximénez Belo apelou à necessidade de dinheiro para que os timorenses mais jovens pudessem continuar os seus estudos. Um vasto conjunto de grupos e cantores australianos responderam a este apelo e, todos em família, o nome do álbum, editaram um CD de apoio às crianças órfãs de Timor. As receitas do disco originam um fundo financeiro que apoiará os seus estudos. O CD está à venda também em Portugal. If government said what they meant, if Kissinger hadn't kissed the ass of genocide, if Thatcher hadn't thatched the house of death, if Athens didn't bend over backwards to toast the rape of a nation, Timor may not need its armor. Cry freedom, cry freedom, cry freedom. A 3 de abril de 1993, morria o primeiro insuficiente renal em tratamentos de hemodiálise no Hospital Distrital de Évora. Seguiram-se mais 21 mortos, um ministro derrubado por uma andota duvidosa e muita polémica. Passados 2 anos, o caso só agora se encontra em fase de instrução. Existem 9.500 insuficientes renais em Portugal. Os transplantes começaram há 15 anos, em 1980, fazendo-se uma média de 350 transplantes renais por ano. Os doentes em lista de espera sobrevivem à custa de tratamentos de hemodiálise, de máquinas que lhes purificam o sangue. Algo que, por uma razão ou outra, os rins já não fazem. Há 2 anos rebentou a bronca em Évora. Os hemodializados estavam a morrer por excesso de alumínio na água e ninguém queria arcar com as responsabilidades. O hospital e a Câmara Municipal passavam a batata quente de um para o outro. O médico e sindicalista que revelou a situação foi suspenso. E o Ministro do Ambiente foi para a rua por brincar com a situação, dizendo que os cadáveres eram reciclados para aproveitamento do alumínio. E hoje, as famílias das vítimas continuam à espera. O processo de crime por elas instaurado devia ter entrado em fase de instrução há 1 ano, mas tal só aconteceu no passado mês de fevereiro. E para a Associação Portuguesa dos Doentes Renais, a situação é de impasse e de secretismo. A única coisa que lamentamos é que tudo isto se passe um pouco escondido, sem transparência, sem informação, nomeadamente às famílias, que há mais de 1 ano que não são contactadas nem sabem de nada. O próprio advogado tem dificuldades em ter informações e, portanto, é uma situação de facto lamentável, que o Estado só vai assumir responsabilidades quando os tribunais decidirem. Nós sabemos que os tribunais portugueses levam anos e anos a resolver situações destas. A Associação pede que a proposta do Provedor da Justiça vá para a frente, ou seja, a criação de um fundo social de apoio e o pagamento de indemnizações ainda antes do Tribunal decidir, como pedem os hemofílicos. Mas tanto num caso como no outro, tudo está nas mãos da Justiça. Um médico do Porto está há 2 anos numa cruzada contra a Lei 12 de 1993. É a declaração sobre a morte cerebral. A lei só abrange os pacientes de dores de órgãos e põe os médicos à beira de romper com o seu código deontológico. Além do mais, porque a lei tem omissões e pode levar os médicos à barra dos tribunais. Miguel Leão é um neuropediatra à beira de um ataque de nervos com a Lei 12 de 93. É sobre a declaração da morte cerebral, cientificamente correta, mas com omissões jurídicas. O que não é absolutamente pacífico são os aspectos de natureza jurídica que decorrem da omissão da Lei 1293 quanto à possibilidade de declarar morte cerebral em não dadores, porque a lei estipula no seu artigo 1º que o âmbito de aplicação diz respeito à doação de órgãos. A Ordem dos Médicos está há 6 meses para responder às dúvidas de Miguel Leão. O Conselho Nacional de Ética diz que o critério é unívoco na declaração e, no plano das leis, o médico confirmar a morte cerebral de um não dador até pode ser processado pela família do morto. Pode ser, eventualmente, levantada pela família dessas pessoas. E, portanto, os médicos, se correrem esse risco, não estão, a meu ver, a ser defendidos pela sua ordem, que devia ter ponderado esta questão quando, julgo eu, foi consultada acerca da Lei 1293. Uma lei geral de medicina pode ir ao arrepio do Código Deontológico dos Médicos.
A própria declaração elaborada agora, a meu ver, contraria alguns preceitos do Código Deontológico. E, portanto, os médicos podem ser acusados de ter cão e não ter cão. Ou cumprem as normas do Código Deontológico a que estão obrigados, ou então cumprem a declaração agora publicada pela Ordem. O incêndio que hoje de manhã deflagrou em Penamacor, na Serra da Malcata, já está controlado e os bombeiros encontram-se agora em operações de rescaldo. Aparentemente, só a pronta intervenção dos bombeiros, juntamente com os guardas florestais da Reserva Natural da Serra da Malcata, evitaram que o incêndio atingisse maiores proporções. Isto tendo em conta que o terreno estava demasiado seco para a altura do ano. Os bombeiros evitaram que as chamas chegassem a entrar na Reserva Natural, onde, para além de muitos animais, se encontram também espécies florestais muito ricas e algumas mesmo únicas na Península Ibérica. Olha aqui, não tenho ramo. Olha. As juntas de freguesia querem mais dinheiro e mais competências. Isso mesmo disseram hoje à direção do PSD, que prometeu estudar o assunto e apresentar respostas dentro de um mês. Foi um encontro histórico, já que o presidente do PSD nunca tinha recebido a ANAFRE. Do PSD, os autarcas rumaram à sede do PS para um encontro com António Guterres. O presidente do PSD e o seu secretário-geral receberam hoje a direção da ANAFRE, a Associação Representante das Juntas de Freguesia. Um encontro aproveitado pelos dirigentes da ANAFRE para apresentar as suas reivindicações. A falta de competências próprias, acompanhadas dos respectivos meios financeiros, para a execuibilidade das nossas funções, a necessidade da Carta Europeia de Autonomia Local ser cumprida, falámos no direito de consulta, na proteção social, enfim, nós falámos em todas as questões que temos vindo a bater e a debater ao longo dos anos. Vão-nos enviar um conjunto de documentos, nós próprios iremos trabalhar por modo próprio em relação às competências, em relação ao financiamento, em relação a vários problemas que as freguesias têm, e dentro de um mês e pouco, teremos uma nova reunião de trabalho para ver o que é que podemos avançar neste diálogo entre a ANAFRE e o PSD. Os representantes da Associação Nacional de Freguesias seguiram depois para a sede do PS, onde António Guterres e Jorge Lacão renovaram as promessas socialistas de descentralização para as autarquias. Segurança na ordem do dia. Desta vez foi o PCP a caminhar e a dar início à sua cruzada por mais e melhor segurança. O encontro foi em Chelas, um bairro onde a criminalidade espreita em cada esquina. Quanto a queixas e recados, o costume. Não às superesquadras, sim às esquadras de bairro e mais polícias nas ruas. Um desejo dos comunistas a contar com o apoio dos moradores da zona. Bairro de Chelas, Zona J. A polícia há muito não mora aqui. A criminalidade cresceu 34%. A polícia diminuiu. A velha esquadra de bairro deu lugar a um mero serviço administrativo. Agora é tempo de superesquadras que o PCP não vê com bons olhos. As chamadas superesquadras é um processo que foi encetado pelo Ministério da Administração Interna para fazer poupanças orçamentais. Esse foi o objetivo central. O que nós propomos é que se mantenham e desenvolvam as chamadas esquadras de bairro. A filosofia das superesquadras não é essa, é do aparato, é da repressão e é do afastamento das populações. E isso não dá segurança. E a verdade é que neste bairro de becos escuros a droga mora lado a lado com o crime, uma constante vista e revista por todos os moradores e responsáveis. Agora que nós estamos a ser vítimas de assaltos diariamente e cada vez mais, somos. Agora pronto, não se vê as polícias passam a correr na rua, a GNR passa a cavalo, vão longe, portanto, não é eficaz. Aliás, vê-se aqui reformados, estão ali os correios ali em frente, reformados ganham 12 contos por mês e serem assaltados, para ficarem sem nada, porque o problema de droga aqui assim neste bairro existe muito, a polícia sabe quem é que a vende, sabe onde é que ela existe. O nosso objetivo era... Em Chelas é assim, salve-se quem puder, trancas na porta e fé em Deus, que as soluções essas teimam em não chegar, apesar das ideias que vão havendo. E pronto, o novo jornal chegou ao fim. Mais logo vai ter aqui o TVI Jornal, com Bárbara Guimarães e José Carlos Castro, e também o prolongamento, uma janela do desporto. Boa noite, até amanhã.